O caso da rodoviária de Passagens, 1954, o que o Exército Brasileiro abafou na época. Em 1954, o sertão pernambucano já não era tão isolado como antes, mas ainda guardava seus mistérios e suas distâncias. Naquela época, a rodoviária de Passagens, um edifício recém-inaugurado na cidade de Petrolina, às margens do Rio São Francisco, era um símbolo de progresso. Um monstro de concreto e metal que prometia ligar o interior ao litoral, o passado ao futuro. Seu Valdemar, um homem de seus 40 e poucos anos, com um bigode farto e um olhar desconfiado que só o tempo e a lida na roça conferem, era o vigia noturno. Ele não era de muitas palavras, mas era de uma lealdade ferrenha ao seu trabalho. Todas as noites, das 22h às 6 da manhã, seu Valdemar fazia suas rondas, conhecia cada rangido, cada sombra e cada cheiro daquela rodoviária. Naquela terça-feira, a noite estava particularmente densa. A lua, um caco fino no céu, mal dava conta de iluminar o pátio de manobras. O cheiro predominante era o de diesel e poeira, misturado com o leve aroma de um café coado no pano que Dona Dulce, a faxineira do turno diurno, deixava em uma garrafa térmica. Pelo visto, hoje a noite vai ser mais parada que festa de enterro. Seu Valdemar murmurou para si mesmo, enquanto caminhava pelo saguão principal, suas botas de couro lustroso fazendo um eco solitário no mármore frio. Ele carregava um lampião a querosene que lançava luzes dançantes e amarelas, e um porrete de madeira que ele chamava de Dona Encrenca. O silêncio era profundo, quase palpável. Não havia barulho de carros na avenida de terra batida que levava à rodoviária, nem o latido dos vira-latas que costumavam rondar a lixeira. Era um silêncio que incomodava, que parecia estar esperando por algo. Às 23h30, seu Valdemar ouviu um som familiar, o ronco de um motor a diesel, vindo da estrada. Era o ônibus da aviação sertaneja, linha Petrolina X Salgueiro, que costumava fazer uma parada técnica por volta da meia-noite antes de seguir viagem. Ah, pronto! Chegou o movimento. Valdemar pensou, acendendo as luzes do pátio com uma chave de alavanca antiga. O ônibus encostou na plataforma 3. Era um modelo antigo, dos anos 40, com a lataria azul claro desbotada e os pneus cobertos de lama. A porta se abriu com um chiado longo e cansado. O motorista, um jovem magro e pálido, desceu, esticando as pernas. "Boa noite, seu Valdemar. Noite de cão essa, hein?" disse o motorista, bocejando. Caminho estava uma escuridão que parecia o fundo do poço. "Boa noite, Zé. Tá tudo em ordem por aqui", Valdemar respondeu, acendendo o cachimbo de palha. "E os passageiros? Tudo dormindo?" "Uns sim, outros não", o Zé respondeu, acendendo um cigarro. "Mas um passageiro aí tá dando um trabalho danado. Não quis descer para esticar as pernas, nem para ir ao banheiro. Tá lá, sentado no último banco, olhando para a janela sem parar." Valdemar achou estranho. Não era comum alguém não querer nem ir ao banheiro numa viagem tão longa. "Ele não tá passando mal, não, Zé?" "Não sei, seu Valdemar. Ele nem responde. Eu até tentei falar com ele, mas é como se ele não estivesse me ouvindo." O motorista fez uma careta. "Para falar a verdade, ele me deu um arrepio. Parece que ele tá olhando para o nada." Valdemar, movido por uma curiosidade profissional e um pouco de superstição sertaneja, decidiu dar uma olhada. Ele subiu os degraus do ônibus. O interior estava escuro, iluminado apenas pelas luzes fracas dos postes da rodoviária. Os passageiros dormiam, alguns roncando, outros com a boca aberta. No último banco estava o passageiro. Ele usava um terno cinza, impecável, com um chapéu de feltro cobrindo a cabeça. Suas mãos estavam cruzadas no colo e ele olhava fixamente pela janela para a escuridão do pátio. "Boa noite, meu senhor", Valdemar disse, com a voz um pouco mais alta. "Tudo bem por aí? Não vai descer para esticar as pernas ou beber uma água?"
O passageiro não se mexeu, não piscou, não respirou. A cabeça dele continuava imóvel, virada para a janela. Valdemar sentiu um frio na espinha. Ele se aproximou um pouco mais. O cheiro no fundo do ônibus não era de perfume ou cigarro. Era um cheiro de terra molhada e mofo antigo, como se tivesse chovido dentro de um caixão. Valdemar esticou a mão para tocar no ombro do homem, para ver se ele estava dormindo profundamente. Mas, antes que seus dedos tocassem o tecido do terno, o passageiro mexeu a cabeça. Lentamente, em um movimento mecânico, virou-se para Valdemar. E então, seu Valdemar viu. O homem do terno cinza não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma pele lisa, pálida, sem nenhuma feição. Era como se alguém tivesse apagado o rosto do homem com uma borracha, deixando a pele perfeita, mas vazia. O ar dentro do ônibus ficou denso, pesado. Valdemar sentiu seus pulmões queimarem. De dentro do rosto liso saiu um som. Não uma voz, mas um sussurro que parecia vir de dentro da própria cabeça de Valdemar. Era um som de areia se esvaindo, de folhas secas rolando, de um tempo que não deveria existir ali. Você veio me buscar? O sussurro perguntou, mas não era com palavras. Era com uma sensação, uma ideia plantada diretamente na mente de Valdemar. Valdemar recuou, tropeçando nos próprios pés. Ele desceu os degraus do ônibus, o coração batendo no peito como um tambor de candomblé. Ele olhou para o motorista Zé, que fumava seu cigarro, alheio ao terror que Valdemar acabara de presenciar. Zé! Valdemar ofegou, a voz rouca. Termina logo essa parada e toca o barco. Não espera ninguém, só vai. O Zé olhou para ele, estranhando a palidez do vigia. Que foi, seu Valdemar? Viu a assombração? Valdemar não respondeu. Ele apenas acenou com a cabeça. O ônibus partiu, deixando a rodoviária em silêncio novamente. Mas o silêncio agora era diferente. Era um silêncio que parecia espreitar, que sabia o que Valdemar tinha visto. Ele olhou para a rua de terra batida que levava à rodoviária. Na escuridão, ele jurou ter visto uma figura de terno cinza, caminhando lentamente, sem pressa, em direção à entrada da rodoviária. Seu Valdemar não dormiu. Ele passou o resto da madrugada trancado na guarita de vidro, com o dono encrenca entre os joelhos e os olhos fixos no pátio. Quando os primeiros raios de sol deveriam ter rasgado o céu do sertão, algo estranho aconteceu. A luz simplesmente não vinha. Eram 6 da manhã, depois 7, e a rodoviária de passagens continuava mergulhada numa penumbra cinzenta, como se um eclipse permanente tivesse estacionado sobre o edifício. Por volta das 08:00, o som de motores pesados quebrou o silêncio. Mas não eram os ônibus da aviação sertaneja ou da Gontijo. Eram caminhões de transporte de tropas do Exército Brasileiro, seguidos por 2 jipes Willys com a insígnia da 7ª Região Militar. Soldados com fardas impecáveis, mas rostos tensos, saltaram dos veículos. Eles não traziam apenas espingardas. Carregavam rolos de arame farpado e caixas de madeira lacradas com símbolos que Valdemar nunca tinha visto. Um triângulo dentro de um círculo preto. No comando estava o Major Hélio de Alcântara, um homem cujo rosto parecia talhado em granito, com olhos que não piscavam e uma cicatriz que lhe cortava a sobrancelha esquerda. Atenção! Por ordem do Ministério da Guerra, esta instalação está sob intervenção militar por tempo indeterminado, anunciou o major no centro do saguão. Ninguém entra, ninguém sai. Qualquer comunicação com o exterior será considerada crime de traição à pátria. Valdemar saiu da guarita, os passos pesados. Major, com todo o respeito, eu sou o vigia daqui. O que é que está a acontecer? É por causa do passageiro de ontem? O Major Alcântara parou a poucos centímetros de Valdemar. O cheiro que emanava do oficial não era de suor ou farda, mas o mesmo cheiro de terra molhada e mofo que Valdemar sentira no autocarro. O senhor não viu passageiro nenhum civil.
O senhor viu uma falha na infraestrutura. Esqueça o que pensa que viu, ou o exército ajudá-lo-á a esquecer. Enquanto os soldados isolavam o perímetro com arame farpado, os funcionários do turno do dia começavam a chegar e eram imediatamente detidos na sala de espera. Entre eles estava Dona Lourdes, a bilheteira mais antiga da rodoviária, uma mulher que conhecia Petrolina desde quando as ruas eram apenas trilhos de cabras. Valdemar conseguiu aproximar-se dela enquanto os soldados montavam aparelhos de rádio e radares de campo. Dona Lourdes, não saia de perto do meu posto, sussurrou ele. Tem algo de muito errado. Eles não vieram para nos proteger. Vieram para esconder algo. Lourdes apontou com o dedo trêmulo para o guichê 4. Valdemar, olhe para a fila. Valdemar sentiu o sangue gelar. No guichê 4, que deveria estar fechado, havia uma fila de 7 pessoas. Elas estavam paradas, imóveis. Todas usavam roupas que pareciam datadas de décadas diferentes. Uma mulher com um vestido dos anos 20, um homem com traje de operário do século XIX e, no fim da fila, o passageiro do terno cinza. O problema não era a fila. O problema era que os soldados passavam por eles como se eles não existissem. Um cabo do exército chegou a atravessar o corpo da mulher de vestido, como se passasse por uma cortina de fumo. Mas o rádio do major começou a chiar freneticamente sempre que alguém se aproximava daquela zona. Major, o contador Geiger está a disparar no setor das bilheteiras, gritou um soldado técnico, usando auscultadores pesados. O major Alcântara não se surpreendeu. Ele caminhou até a fila de sombras, tirou uma caderneta do bolso e começou a anotar os nomes que, de alguma forma, ele parecia saber. Quando chegou ao homem do terno cinza, o major parou. Ele não tinha medo. Ele fez uma vênia. O envio está atrasado, não está? O major perguntou à sombra sem rosto. A sombra não respondeu com som, mas todas as luzes da rodoviária, as lâmpadas de filamento e os projetores do exército estouraram ao mesmo tempo. No escuro absoluto, Valdemar ouviu o som de centenas de vozes a sussurrar ao mesmo tempo. A passagem foi paga. O destino é o vácuo. Quando as luzes de emergência foram acesas, a fila tinha desaparecido, mas o major Alcântara deu uma ordem que mudaria o destino de todos. Tragam as britadeiras, comecem a escavar sob o guichê 4. O mapa do general estava certo. O ponto de convergência é aqui. Valdemar, aproveitando a confusão, esgueirou-se para a cave da rodoviária, onde ficavam os depósitos de bagagens e os geradores. Ele sabia que algo estava a ser puxado de debaixo da terra. Petrolina fora construída sobre rochas antigas e dizia-se que, antes dos jesuítas, tribos extintas faziam rituais naquelas margens para aqueles que viajam sem pés. Lá embaixo, ele encontrou algo que o exército ainda não tinha visto. No chão de betão da cave, uma fissura enorme tinha se aberto. Dela não saía magma ou água, mas uma substância negra e viscosa que parecia respirar. Ele viu restos de bagagens antigas a serem engolidos pela fissura. Malas de couro de 1910, baús de madeira e, para seu horror, o boné de motorista do Zé, o rapaz que conduzira o autocarro da noite anterior. Zé? Soluçou Valdemar. Ele não vai voltar, Valdemar, disse uma voz atrás dele. Era o major Alcântara. Ele estava sozinho, segurando uma pistola Colt 45, mas ele não estava a apontar para Valdemar, estava a apontar para a fissura. O exército brasileiro descobriu isto em 1945, nas selvas da Europa durante a guerra. Chamamos-lhe o motor do esquecimento. Ele precisa de combustível para manter o nosso tempo a andar. E em 1954, o combustível acabou. O major olhou para Valdemar com uma tristeza profunda. Você foi testemunha, Valdemar, e o motor adora testemunhas. Elas têm memórias mais frescas. Nesse momento,
A substância negra começou a subir pelas botas de Valdemar. O exército não estava ali para investigar um fenômeno assustador. Estavam ali para alimentar algo que mantinha a realidade do país intacta. A substância que subia pelas botas de seu Valdemar não era líquida nem sólida. Parecia uma massa de sombras condensadas, fria o suficiente para queimar a pele através do couro. O major Alcântara, parado diante da fissura, não fez menção de ajudá-lo. Pelo contrário, ele começou a recitar uma série de coordenadas e códigos em latim e alemão, misturados a termos técnicos militares. Em 1945, na Itália, a FEB, Força Expedicionária Brasileira, entrou em uma vila que não constava nos mapas nazistas. O major falava, sua voz agora calma, quase hipnótica, enquanto Valdemar lutava para desatolar os pés daquela escuridão viva. Os alemães estavam tentando construir um túnel, não para atravessar montanhas, mas para atravessar o agora. Eles descobriram que o tempo é como um trilho de trem. Às vezes ele racha, e quando racha, o que está embaixo começa a subir para comer o que está em cima. Lá em cima, no saguão, o som das britadeiras parou abruptamente. Foi substituído por um silêncio tão absoluto que Valdemar conseguia ouvir o sangue latejando em seus próprios ouvidos. Então, um grito agudo, cortante, que não parecia vir de uma garganta humana, mas de metal sendo rasgado. Soldados começaram a descer as escadas da cave em pânico. Seus uniformes estavam cobertos por uma fuligem cinzenta, a mesma que Manuel vira caindo como neve na Estação da Luz, em outra história, em outro tempo, mas no mesmo pesadelo. Major, o guichê 4 cedeu, não é terra embaixo. É um vácuo. O Cabo Ferreira caiu e ele não parou de cair. Nós ainda conseguimos ouvir os gritos dele, mas parece que ele está a quilômetros de distância. Gritou um sargento, os olhos arregalados, a sanidade visivelmente escorrendo por entre os dedos. O major Alcântara finalmente sacou a Colt 45, mas ele a apontou para o sargento. Mantenha a posição, sargento. O Cabo Ferreira não caiu. Ele foi aceito. O motor precisava de uma engrenagem jovem. O major ordenou que Valdemar fosse levado para a sala de interrogatório, que fora improvisada no antigo depósito de encomendas. Lá, as paredes de concreto estavam cobertas por mapas astronômicos e diagramas que mostravam a rodoviária de passagens não como um prédio, mas como uma antena. Petrolina está situada em um nó magnético, explicou um cientista civil que acompanhava o exército, um homem de óculos grossos e mãos trêmulas, chamado Dr. Arnaldo. A rodoviária foi construída exatamente sobre uma cicatriz na realidade. Esse passageiro de terno cinza que você viu é o que chamamos de estático. Ele é uma manifestação do que acontece quando o tempo para de fluir em um ponto e começa a acumular, como água parada em um pneu. Valdemar, amarrado a uma cadeira de ferro, olhava para o Dr. Arnaldo com um ódio alimentado pelo medo. Vocês sabiam. Vocês construíram este lugar sabendo que as pessoas iam sumir. O Zé, a família do ônibus. Vocês entregaram eles para essa coisa. Para que o Brasil continue existindo, Valdemar, alguns pontos precisam ser sacrificados, respondeu o Dr. Arnaldo sem emoção. Se o motor parar, o dia 16 de abril de 1954 nunca vai terminar. O sol nunca vai nascer. Ficaremos presos nesse crepúsculo para sempre, sendo devorados pelas sombras que não têm rosto. Nesse momento, as paredes da sala começaram a vibrar. O cheiro de mofo e terra molhada tornou-se insuportável. As lâmpadas de filamento começaram a girar dentro dos bocais, sozinhas, até explodirem. No escuro, Valdemar viu que o Dr. Arnaldo não tinha mais sombra sob seus pés. A sombra do cientista tinha se descolado do chão e estava agora subindo pela parede, ganhando volume, tornando-se tridimensional.
A sombra estendeu um braço longo e fino e tocou o rosto do cientista. O Dr. Arnaldo não gritou. Ele apenas começou a desinflar, como um balão perdendo o ar, até que não restasse nada além de suas roupas e seus óculos no chão. A sombra, agora cheia, vestiu o terno do doutor e olhou para Valdemar. Ela tinha o rosto liso. Era mais um dos estáticos. O Major Alcântara entrou na sala, ignorando o que restara do Dr. Arnaldo. Ele olhou para Valdemar e disse: "A Operação Vácuo foi um sucesso parcial. O motor foi alimentado. O sol vai nascer amanhã." Ele entregou a Valdemar um documento com o timbre da Presidência da República e o carimbo de ultra secreto. Aqui diz que houve uma explosão de gás nos tanques de combustível da rodoviária. 17 mortos, cujos corpos nunca foram encontrados devido à intensidade das chamas. Você é um desses mortos, Valdemar. O quê? Valdemar balbuciou. Você não existe mais. Se você sair por aquela porta e tentar falar com sua família, nós os buscaremos também. O motor sempre precisa de mais. O major guardou a arma. Você agora é propriedade do exército. Você vai nos ajudar a monitorar o que sai daquela fissura, porque hoje o passageiro era um só. Mas amanhã o ônibus pode chegar cheio. Do lado de fora, Valdemar ouviu o som de caminhões de cimento chegando. O exército estava selando a cave com toneladas de concreto armado, tentando enterrar o que não podia ser morto. Mas, enquanto o cimento descia, Valdemar ouviu, vindo debaixo da terra, o som de milhares de bilhetes de passagem sendo perfurados ao mesmo tempo. Clique-clac, clique-clac. Petrolina acordaria no dia seguinte com a notícia da tragédia da rodoviária. O jornal diria que foi um acidente. Mas seu Valdemar, trancado nos túneis que o exército não conseguiu selar, sabia que o terno cinza estava apenas esperando o próximo horário. Seu Valdemar agora era um fantasma vivo, um ativo sem nome do exército brasileiro. Ele foi mantido em uma cela improvisada, nos níveis técnicos da rodoviária, um lugar onde o sol não chegava, e o tempo parecia ter a consistência de melaço. O Major Alcântara cumpriu a promessa. O mundo lá fora acreditava que Valdemar era pó. Ele ouviu, pelo rádio de pilha de um dos guardas, o relato do seu próprio enterro simbólico, com um caixão vazio descendo à terra no cemitério de Petrolina. Enterraram um homem que ainda respira, Valdemar dizia para as paredes frias. Mas aqui embaixo, a gente esquece como é que se faz para ser gente. A rodoviária de passagens, por cima deles, fora reaberta ao público em tempo recorde após o incidente do gás. O exército construiu uma nova laje de 3 metros de espessura, de concreto armado, sobre o guichê 4 e a cave. O Major Alcântara acreditava que o peso da engenharia humana poderia calar a boca do abismo. Ele estava errado. Nas madrugadas, quando o movimento lá em cima diminuía, Valdemar começava a ouvir. Não eram vozes, eram vibrações. O concreto novo, que deveria ser silencioso e inerte, começou a apresentar o que os engenheiros militares chamavam de exsudação anômala. Pelas fissuras microscópicas não saía água, mas um líquido negro, oleoso, que cheirava a formol e carne velha. Valdemar recebia uma missão diária: coletar amostras desse líquido e monitorar os sismógrafos instalados na laje. Ele notou que os tremores não eram aleatórios. Eles seguiam a tabela de horários de 1954. Às 23h30, exatamente no horário do ônibus da aviação sertaneja, o chão da cela de Valdemar pulsava como um coração doente. Em junho de 1954, o fenômeno escalou. Uma mancha de umidade escura apareceu no teto do saguão principal, exatamente acima de onde ficava o guichê 4. Não importava quantas vezes os soldados pintassem por cima, a mancha voltava em minutos, assumindo o contorno de um pé humano.
O pânico começou a se espalhar entre os funcionários civis. Circulavam boatos de que as bagagens deixadas no guarda-volumes apareciam abertas, com o conteúdo revirado e coberto por uma fina camada de fuligem cinzenta. Mas o pior aconteceu com o cabo Teodoro, um jovem recruta que estava de sentinela na escada da cave. Valdemar estava fazendo sua ronda subterrânea quando ouviu o som de metal batendo no chão. Ele correu e encontrou o fuzil de Teodoro caído. O cabo estava parado, de costas, olhando para a parede de concreto selada. "Teodoro, o que houve, rapaz?" Valdemar perguntou, aproximando-se com cuidado. Quando o cabo se virou, Valdemar soltou um grito abafado. O rosto de Teodoro estava começando a alisar. Os olhos pareciam estar sendo puxados para dentro da carne, e a boca era apenas um sulco fino, sem lábios. Ele tentava falar, mas o som que saía era o barulho de um motor diesel falhando. E eles estão desembarcando. Teodoro sussurrou antes de sua garganta se fechar completamente. O Major Alcântara chegou logo depois, escoltado por homens usando máscaras de proteção e luvas de borracha. Eles não socorreram Teodoro. Eles o envolveram em uma lona plástica e o levaram para um setor que Valdemar não tinha permissão para entrar. O setor de contenção biológica. "A infiltração aumentou, Major", disse Valdemar, a voz trêmula de ódio e pavor. "O concreto não está segurando nada. Ele está servindo de incubadora para essa coisa." O Major Alcântara olhou para a mancha na parede. "Nós subestimamos a pressão do outro lado, Valdemar. O motor do esquecimento não quer apenas combustível. Ele quer recuperar as peças que caíram do trilho e o cabo Teodoro. Bem, ele sempre foi um rapaz distraído." Naquela noite, o major tomou uma decisão drástica. Ele ordenou que a rodoviária fosse evacuada sob o pretexto de uma dedetização química contra a febre amarela. A cidade de Petrolina viu, em silêncio e medo, as luzes da rodoviária serem apagadas, restando apenas os holofotes do exército iluminando o perímetro de arame farpado. Valdemar foi levado para o saguão principal. Ele estava acorrentado a um dos pilares de sustentação perto do guichê 4. O Major Alcântara estava sentado em uma cadeira de campanha fumando, com um gravador de rolo ligado ao lado. "Uma vez me contaram", disse o Major, a voz ecoando no vazio do prédio, "que o tempo é uma construção da mente humana, para não enlouquecermos com a eternidade. Mas aqui, nesta rodoviária, a eternidade está batendo na porta. E ela quer entrar. Às 00:00 em ponto, o concreto sob o guichê 4 começou a rachar. Não com um estouro, mas com um som de mastigação. Pedaços de cimento de toneladas eram empurrados para cima, como se fossem cascas de ovo. Do buraco não saiu o monstro do terno cinza, mas algo pior. A voz do Zé. "Seu Valdemar, abre a porta. O ônibus chegou. E tá cheio." A voz vinha de dentro do buraco, mas soava como se estivesse saindo de todos os alto-falantes da rodoviária simultaneamente. As luzes de emergência começaram a piscar em um padrão rítmico, um código que Valdemar não entendia, mas que fazia seus dentes doerem. De dentro da fissura, centenas de mãos pálidas, longas e com articulações demais, começaram a emergir, agarrando-se à borda do mármore. O exército começou a atirar, mas as balas atravessavam os braços como se fossem feitos de fumaça densa. "Não atirem!" gritou o major, mas era tarde. Uma das mãos agarrou o Major Alcântara pelo pé. Ele não lutou. Ele apenas olhou para o gravador e disse suas últimas palavras oficiais. "Operação Vácuo, falha total de contenção. O destino é coletivo." O major foi puxado para dentro do buraco com uma velocidade sobrenatural. Valdemar, ainda acorrentado ao pilar, viu o momento em que a mancha de umidade no teto se soltou e caiu sobre os soldados, cobrindo-os como um manto de piche vivo.
Petrolina estava em silêncio lá fora, mas dentro da rodoviária de Passagens, o ano de 1954 estava prestes a ser apagado do mapa. O saguão da rodoviária de Passagens tornou-se um cenário de geometria impossível. Com o Major Alcântara engolido pelo buraco do guichê 4, o comando militar desmoronou em segundos. Valdemar, acorrentado ao pilar, testemunhou que o exército brasileiro tentou esconder por gerações. A laje de concreto não era uma tampa, era um tampão que, ao ser removido, liberou a pressão acumulada de décadas de almas retidas. As mãos pálidas que emergiam da fissura começaram a puxar não apenas os soldados, mas a própria realidade física do prédio. As vigas de ferro dobravam-se como se fossem feitas de cera quente. O som era insuportável. O ruído de milhares de passagens de ônibus sendo rasgadas ao mesmo tempo, misturado com o ronco de motores diesel que nunca haviam sido fabricados. "Valdemar, me ajude!" gritou o sargento que, minutos antes, zombava do medo do vigia. Ele estava sendo arrastado pelo chão de mármore, as unhas arrancadas enquanto tentava se segurar nas fendas do piso. Valdemar viu o momento em que o terno cinza emergiu do buraco. Desta vez, ele não estava sozinho. Atrás dele, uma fila interminável de figuras sem rosto, todas vestindo o uniforme da Viação Sertaneja e de outras empresas que nem existiam mais, caminhavam calmamente em direção às saídas. Eles não eram fantasmas. Eram vazios, ocupando o espaço onde homens deveriam estar. O motor. Ele não quer sangue. Valdemar percebeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de fuligem. Ele quer o nosso lugar no tempo. Eles estão saindo. E nós estamos entrando. Uma dessas figuras aproximou-se de Valdemar. Tinha a altura e o porte do Major Alcântara, mas o rosto era uma máscara de pele lisa. A figura estendeu a mão e, com um toque que congelou a alma de Valdemar, quebrou as correntes de ferro como se fossem feitos de papel. "Você... fica..." O sussurro ecoou na mente de Valdemar. Alguém precisa contar que o ônibus chegou. Às 05h45 da manhã, de 17 de abril de 1954, o sol finalmente nasceu em Petrolina. Mas quem olhasse para a rodoviária de Passagens não veria mais o edifício imponente. No lugar do prédio, havia apenas um terreno baldio, coberto por uma camada de cinzas brancas e finas que cheiravam a querosene e esquecimento. O exército brasileiro agiu com uma rapidez assustadora. Em menos de 3 horas, toda a área foi cercada por um novo contingente vindo de Recife. Os jornais locais, que já tinham as manchetes prontas sobre o acidente de gás, foram apreendidos nas gráficas. Novos jornais foram impressos. A nova versão oficial era curta. A rodoviária de Passagens nunca existiu naquele local. Segundo o novo registro civil, a rodoviária da cidade sempre fora um prédio menor, a 3 quilômetros de distância. Pessoas que tinham parentes trabalhando na rodoviária receberam visitas de homens de terno escuro. Algumas receberam indenizações vultosas em troca de silêncio. Outras simplesmente se mudaram da cidade da noite para o dia e nunca mais foram vistas. O Major Hélio de Alcântara e seus homens foram listados como desaparecidos em missão de treinamento na selva. Valdemar foi encontrado vagando pelas margens do Rio São Francisco. Ele estava catatônico, segurando um pedaço de concreto que tinha o número 4 gravado. Ele não falava. Passou o resto de seus dias em um hospital militar psiquiátrico no Rio de Janeiro, em uma ala que não constava nos registros oficiais do hospital. Dizem que ele passava o dia inteiro desenhando ônibus no chão da cela, com o próprio sangue das pontas dos dedos. Mas não eram ônibus comuns. Eram veículos com janelas que mostravam rostos de pessoas que seriam famosas décadas depois, em acidentes que ainda não haviam ocorrido.
Hoje, se você for a Petrolina e perguntar aos mais antigos sobre a antiga rodoviária de 1954, muitos farão o sinal da cruz e mudarão de assunto. O local onde o prédio ficava hoje é um estacionamento de asfalto rachado que ninguém gosta de usar à noite. Os animais evitam o lugar e os relógios de pulso costumam atrasar exatamente 5 minutos quando cruzam o perímetro. O caso da rodoviária de Passagens permaneceu enterrado nos arquivos do DOI-CODE e, posteriormente, nos porões do Serviço de Inteligência, sob o codinome Projeto Sincro. Documentos vazados anos depois sugerem que o Exército não parou as escavações em 1954. Eles apenas mudaram o local. Disse que o motor do esquecimento ainda está ativo e que a cada 70 anos ele precisa de uma nova conexão. Em 2024, completa-se o ciclo. Uma vez me contaram que em certas noites de neblina no sertão, motoristas de caminhão veem um ônibus da aviação sertaneja parado no acostamento da BR-407. O motorista do ônibus, um homem pálido chamado Zé, sempre pergunta se alguém quer uma passagem para Petrolina, mas ele avisa: o destino mudou, agora o ônibus só para em 1954. Se você vir o homem de terno cinza em qualquer rodoviária do Brasil, não olhe para o relógio. O tempo dele não é o seu. E se ele lhe oferecer um bilhete, lembre-se de seu Valdemar. Na rodoviária de Passagens, o preço da viagem não é pago em dinheiro, mas com cada segundo de vida que você ainda tem para viver.